Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast Minha Essência. Eu sou a Débora Vargas e juntos hoje nós vamos embarcar numa jornada rumo ao empreendedorismo. Eu estou com duas convidadas para lá de especiais. Antes de apresentar as minhas convidadas, eu quero apresentar o nosso patrocinador oficial, o Instituto Adonai. Ele quem está cedendo esse estúdio maravilhoso para fazermos essa gravação. E agora eu quero te convidar a apertar os seus cintos e vamos juntos embarcar nessa jornada comigo. Venha. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora. É uma honra estar aqui com vocês, que são nossos parceiros, queridos. Sempre muito bom estar com vocês. Obrigada. Slaine veio diretamente do Brasil para uma jornada aqui pela Europa, um tour pela Europa, a idealizadora do Rede Mais Mulher, né? Seja muito bem-vinda, Slaine. Obrigada, Débora. É uma honra e um privilégio estar aqui junto com vocês, com a Sara. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada eu. E agora eu quero conhecer um pouco mais, né, dessas mulheres maravilhosas. Hoje nós vamos juntas falar sobre empreendedorismo, empreender com propósito. E essas mulheres, elas sabem muito o que é empreender com propósito e elas vão nos ensinar algumas chaves especiais, né? E eu quero saber, Slaine, quero começar por você. Quero saber quem é a Slaine. Se apresenta, Slaine, olhando para essa câmera aqui, quem é a Slaine Cruz? Eu sou Slaine Cruz, sou mãe do Henrique, de 21 anos, da Bruna Caroline, de 11 anos, da Ana Beatriz, de 8 anos, sou casada com o Antônio Carlos, há mais de 22 anos. Uau! Sou filha, serva, mentora, idealizadora da Rede Mais Mulheres e Empreendedora. Uma mulher corajosa, ousada, que acredita nos teus sonhos e tem ajudado outras mulheres a acreditarem no sonho delas e fazer esse sonho se tornarem realizado. Então, hoje a minha missão é ser curada para curar outras mulheres. Uau, que lindo! Muito prazer, Slaine. Sara e a Sara. Sara Belo. Quem é a Sara Belo? Sara Belo é uma filha amada de Deus, antes de tudo. É uma imigrante que está há 2 anos em Portugal, mas há 4, 5 anos aí morando fora do Brasil, já passando por 3 continentes. Empresária que hoje lidera essa expansão da rede aqui na Europa e que, através da vida da Slaine, através da Rede Mais Mulheres, tem crescido muito e se tornado uma mulher também que está impulsionando outras mulheres por toda a Europa, levando elas a não só empreenderem, mas empreenderem também com propósito. Uau, que lindo! Slaine, e a Rede Mais Mulher? Como que você idealizou esse projeto? Ele nasceu de uma dor? Você já empreendia antes da Rede Mais? Você já tinha tido outros empreendimentos? Ou esse foi o primeiro? Ele nasceu de uma dor ou não? Como nasceu o Rede Mais? Sim, eu sempre empreendi. Eu comecei a empreender com 12 anos, com carrinho de cachorro-quente. Uau! Eu falei para minha mãe que eu queria ser rica. Minha mãe, eu preciso ficar rica, mas na minha cabeça eu precisava ficar rica para comprar bolacha Danone, que eu via minha vizinha, ela comia, tinha a mesma idade que eu, né? Ela tinha acesso à bolacha Danone e eu não. O meu doce era um moranguinho do mato socado com açúcar. Então, quando eu via ela comendo bolacha Danone, eu pensava, uau, ela é rica. E eu falava, eu também vou ficar rica um dia eu também vou comer bolacha Danone. Só que a minha mãe, ela carregava muitas crenças limitantes. Então, ela falava assim para mim que eu falava para minha mãe que eu queria ficar rica, minha mãe falava que não era possível. Que na vida, ou a gente tinha dinheiro, ou a gente tinha felicidade. Ou a gente tinha dinheiro, ou a gente tinha saúde. E que ela queria que eu fosse feliz e tivesse saúde. E ela disse, digo mais, ninguém fica rica trabalhando. Aí eu pensei, e se eu começar bem cedo? Será que não é possível? Então, eu comecei a empreender com 12 anos com carrinho de cachorro-quente. Então, eu já empreendi com várias coisas. Empreendi com doce, já empreendi com roupa, com sapato, calçados, com carro, com moto. Já empreendi com várias coisas, com empresa de limpeza. Mas, para mim, as coisas não tinham muitos resultados. Né? Porque hoje, empreender, eu falo que o seu negócio ele é reflexo de quem você é. Sim. Eu era uma pessoa muito ferida, muito machucada e não tinha muito conhecimento, acesso a conhecimento. Então, eu colocava muita energia, tinha um sonho, mas não tinha conhecimento que me levava a ter resultados. Uau. Então, quando a rede nasceu, ela veio sim
várias dores, não foi só de uma dor. Sim. Ela veio de várias dores, porque eu já empreendia há muito tempo, mas não tinha resultados. E um dia eu fiz uma viagem, isso foi em 2021, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, foi uma viagem missionária para pregar a palavra de Deus. E naquela viagem eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida. Eu já estava começando a prosperar com um negócio junto com meu esposo no ramo alimentício. Hoje meu esposo ele tem uma empresa em São Paulo que é café corporativo para as outras empresas, né, para eventos. Sim. E nós na época estávamos prosperando com uma empresa no ramo alimentício que era delivery, lanches, porções, almoços. E eu já estava com uma escola no digital para terapeutas. E aí, naquele momento daquela viagem, quando eu voltei daquela viagem, eu comecei a refletir sobre as minhas dores. Que a minha dor maior foi a parte emocional, que eu carregava muitas feridas. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da humilhação. E também passei por um processo muito difícil financeiro. Então, eu comecei a refletir os 3 pilares. A parte financeira, a parte espiritual e a emocional. E eu fiquei pensando, se a mulher ela consegue completar essas 3, ela consegue ter liberdade emocional, ela consegue ter liberdade financeira. E espiritualmente isso, né? Então, esses 3 bases, ela precisa andar juntas, né? Porque eu achava, vendo a minha mãe, pelo processo que minha mãe passou também na vida dela, minha mãe ela sempre foi uma mulher muito corajosa, muito que corria atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, só que a minha mãe não tinha todos esses 3 pilares. Faltava o emocional, faltava o espiritual. Então, eu achava que não era possível você ter tudo na sua vida. Eu achava assim, se você tem dinheiro, recursos financeiros, você não pode ser feliz no amor. Se você tem espiritual, você tem que passar prova no financeiro. Sim, sim. Então, eu ficava pensando, será que isso realmente não é possível? Então, ali eu comecei, Deus começou a revelar para mim, ali no meu profundo, que era possível, sim. E ali, Deus colocou no meu coração para mim fazer um evento para algumas mulheres, ali no salão de festa do condomínio da minha casa, onde eu estava morando. E que era para me levar aquelas mulheres para falar da parte emocional e espiritual. E também financeira, sobre empreendimento. Então, ali eu comecei... Elas acharam que elas estavam ali para ouvir eu pregar a palavra de Deus, porque era algo que eu fazia com frequência. Sim. Só que ali também Deus me levou para falar da parte emocional e da parte de empreendedorismo. E elas adoraram, porque elas sentiram que ali não era só espiritual, não era só emocional e não era só empreendimento. Tinha os 3 juntos. Os 3 juntos. E ali elas falaram, não, precisa continuar esse processo. E nós nos reunimos e também trabalhamos a parte da indicação. Vamos fazer o seguinte, na parte do empreendimento, você me indica, eu te indico e a gente cresce juntas, né? E deu certo. E funcionou. Só que aí as amigas, eu brinco, né, no café da rede, eu falo assim, vocês são fofoqueiras, né? Porque começou a dar certas indicações e aí elas começaram a avisar. Eu moro no ABC Paulista, né, em São Paulo. Aí começaram a avisar para amiga de Alphaville, para amiga de Santana, na Zona Norte, na Zona Sul. E elas começaram a me chamar, vamos fazer um café como esse. Era algo bem intimista e é isso que eu tento trazer até hoje, ser intimista ainda. Vamos fazer esse café aqui. E aí a gente foi se reunindo para indicar. Só que eu falei para elas, só que não pode ser mais um grupo de network, porque elas estavam ali com o propósito de fazer network, só que a minha proposta não era só fazer network. A minha proposta é que essas mulheres se apoiassem e se ajudassem em todas as áreas, né? Então, ali a rede foi crescendo por causa dessa proposta, porque grupo de network tem um monte. Tem muitos. Mas com a mesma proposta não tem, que é apoio mútuo realmente, de você entrar para gerar conexão de verdade e ajudar a sua amiga, não só na parte financeira, porque tem muita gente que tem recursos financeiros, mas que não tem esse apoio emocional, que não tem esse apoio espiritual. De falar assim, você consegue. E eu comecei a me deparar com muitas mulheres que falavam assim, eu tenho já recursos financeiros, tenho uma boa casa, tenho equipe, tenho funcionário, tenho o meu marido que me apoia financeiramente, só que eu não consigo passar para o próximo nível, porque eu tenho medo. Então, eu comecei a perceber que não era só o recursos financeiros, mas que essa mulher ela precisava de alguém que ajudasse ela, encorajar ela, dizer que era possível para ela. E muitas chegam também lá e dizem assim, meu CNPJ está ok, já faturo, está tudo certo, mas o meu CPF está quebrado. E eu preciso viver essa restauração. Então, ali a mulher... Então, do mesmo jeito que chegam mulheres lá, que elas precisam se livrar de um relacionamento abusivo, que elas estão sofrendo, está com a sua vida em risco, mas não tem recursos financeiros para isso. Então, na rede, as mulheres encontram, as credenciadas da rede encontram um apoio, não só espiritual, mas principalmente o emocional, que é o que geralmente é onde a gente se esbarra ali. Né? Porque se ela estiver bem emocionalmente, ela consegue cuidar do seu negócio, ela consegue vender. Qual mulher que consegue fazer negócio, vender,
comprar se ela não estiver bem emocionalmente. Emocionalmente. Ela não consegue nem sair de casa. Uau. Então, eu comecei a identificar que essa mulher ela precisava ser cuidada para depois ela fazer negócio. E que Sim. muitas mulheres não tinham recursos financeiros porque ela não estava bem com ela mesma. Como que ela vai fazer negócio? Então, uma coisa é puxando a outra, né? Se ela não está bem emocionalmente, ela não tem recursos financeiros. Se ela não tem recursos financeiros, isso também deixa ela mal, porque ela depende de alguém. E eu vim desse lugar de dependência emocional e financeira. Mas sabe como isso foi quebrado? Através de um ato de coragem. E é por isso que eu prego isso. Eu falo, você precisa ter coragem. E às vezes a gente acha que nós precisamos ter recursos financeiros, né? Ah, se eu tiver recurso financeiro vai dar certo. Ah, se eu tiver apoio vai dar certo. Ah, se eu tiver isso vai dar certo. Não. Se você tiver coragem e fé vai dar certo. Uau. Você falou algo aqui no nosso evento presencial essa semana, né? Que mexeu muito comigo. Você não precisa de dinheiro para começar um negócio. Né? Você falou algo que mexeu muito comigo e eu me identifiquei muito com essa fala sua, porque a maioria dos negócios que eu tive, eu contei agora há pouco o meu testemunho, uma parte do meu testemunho de como eu comecei o Instituto, né? Com o dinheiro dos meus móveis. Eu não tinha dinheiro, mas eu tenho sabedoria, coragem para começar de novo. Vou perder meu apartamento, vou perder meus móveis que eu acabei de pagar, não tem problema, mas eu vou viver o meu sonho. Se você tem a coragem e a fé de que o sonho, de que a missão, de que a visão, de que o projeto que Deus te entregou é mais importante do que uma cama para dormir, do que um apartamento bom para morar, do que um móvel novo, né? Se você entende, tem força e fé e acredita que eu posso começar de novo, né? Muitas pessoas, por causa das perdas que teve ao longo da vida, paralisa e pensa, eu nunca vou conseguir, né? Eu perdi tudo. Né? E eu já ouvi vocês duas contando a respeito do testemunho em outros encontros, em outros eventos, falando a respeito disso, que começar de novo é importante quantas vezes for necessário, até que, né? Eu assisto um mentor, tem um mentor que eu gosto de assistir, que ele quebrou 17 vezes, mas ele não desistiu. Né? Então, eu acredito que, igual você falou, comecei com cachorro quente, já vendi roupa, já vendi carro, já vendi moto, já vendi isso, já vendi aquilo, empreendo desde os 12 anos. E se você tivesse desistido? Mas eu desisti, Débora. Ah, você desistiu? Eu desisti. Só que o que eu fiz? Aquilo que você acabou de falar, eu recomecei. Uau. Eu desisti porque eu não tinha resultados. E as pessoas falavam para mim, isso não é para você, porque você não tem resultados. Por isso que eu falo, nunca vai medir o seu chamado com os seus resultados. Uau, o emocional falou mais alto. Falou, o emocional porque ferido, né? O emocional ferido. Eu digo que não existe projeto falido, existe projeto abandonado. Uau. Porque as pessoas falam, mas faliu o projeto, faliu a empresa. Não, alguém abandonou. Porque, como você disse, não ter dinheiro para começar, eu nunca tive dinheiro. Eu nunca tive, nunca fui rica, nunca tive dinheiro, mas eu sempre tive muita coragem. E eu posso falar isso com convicção. Não é o dinheiro que vai levar você aonde os seus sonhos, até os seus sonhos. É a sua coragem e a sua fé. Porque eu nunca tive dinheiro, mas eu fiz tantas coisas porque eu tinha muita coragem. Por isso que eu falo para as mulheres, coloca o pé, que Deus vai colocar o chão. E falo, o dinheiro ele vai para o bolso dos corajosos. Se você tem um projeto, o dinheiro vai ter que vir. É isso. Mas se você esperar o dinheiro para poder fazer o projeto, você não vai fazer nada. Não vai fazer nunca. Você nunca vai fazer. Então, como eu não tinha resultados, as pessoas diziam, desiste, pare, isso não é para você. E aí eu desisti. Eu desisti e nessa desistência eu entrei numa depressão, porque eu só perdia na minha vida, perdi bens, perdi casa, perdi carro, perdia tudo. Que eu tinha uma crença que tudo que eu tinha eu perdia e eu perdia. Até o tanto de eu ter 2 abortos espontâneos. E eu falava, gente, mas eu perco tudo na vida. Então, aí isso me levou a uma depressão. Só que eu resolvi recomeçar novamente, depois de alguns anos. Não foi fácil, foi difícil. Por quê? Ficar naquela depressão, naquele sofá, para mim era muito difícil, ver os meus sonhos passando pela janela e eu não poder fazer nada. Mas recomeçar também era muito difícil. Até que o dia que eu falei assim, eu vou ter que escolher o meu difícil. Tudo é difícil. Ficar aqui, ver nada acontecer, frustrada, doente, é difícil. Levantar e se permitir ser curada também é difícil. Mas tem hora que a gente vai ter que escolher o nosso difícil, porque tudo é difícil. E eu escolhi o meu difícil, que foi recomeçar.
É difícil. Mas por que é difícil? Porque a gente tem medo do de novo. Né? A gente não tem medo do novo, a gente tem medo do de novo. Mas e se eu perder de novo? E se? E se eu falir de novo? E se der errado de novo? E se eu quebrar de novo? Por isso, Débora, que muitas mulheres elas têm medo do sucesso. Porque elas têm medo de voltar para a estaca zero. Porque elas ficam, e se eu perder de novo? E se eu voltar para o zero de novo? Só que Deus ele foi muito cirúrgico comigo. Ele falou, não tenha medo do de novo, porque será tudo novo na sua vida. Uau, que lindo. Uau, lindo demais, Sara. E você, Sara, onde você entra nesse negócio, nesse pacote do Rede Mais? Como que vocês se conheceram? Conta pra gente, Sara, como que você conheceu a Islane? Bom, eu conheci a Islane depois de uma temporada que eu vim de uma consultoria que eu tinha feito em Dubai, morando um tempo em Dubai. E quando eu retornei, eu fui para um evento. Eu sou publicitária por formação, trabalhei em multinacionais e de 2020 para cá eu já tinha começado a empreender também, porque eu me tornei publicitária por conta do meu sonho de trabalhar em uma empresa e me tornei empreendedora por conta da minha dor com essa empresa em uma demissão muito humilhante que eu sofri. E dali de 2020 para cá eu comecei a empreender também e atuar, né, nessa parte, me desenvolver. E quando eu retornei de Dubai em novembro de 2021, eu fui para um evento em São Paulo com 5.000 mulheres empreendedoras. E nesse evento, a Islane sentou ao meu lado, trocamos Instagram, mas é aquele tal do network vazio, banal, que tanto está se tornando, Sim, né? sim. Que é exatamente o que eu e a Islane tentamos fazer, exatamente ao contrário aqui na rede. Então, trocamos Instagram, mas não nos falamos mais, eu segui minha vida, mas nada acontecia. Eu já estava pensando o que eu fiz, era para mim ter ficado em Dubai e tal, e nada acontecia, sem cliente, sem nada, nenhum contrato acontecendo. Até que em fevereiro de 2022, a Islane me manda uma mensagem. A rede ainda naquela época não existia. E a Islane me manda uma mensagem, Deus usando ela através da minha vida. No início eu achei que era uma doida, charlatona, mas Deus usou ela para falar que em breve eu voltaria para Dubai. Hoje, conhecendo a Islane como eu conheço, eu sei o quão difícil foi para ela falar aquilo para mim sem ter nenhuma intimidade. E na mesma semana eu fechei um contrato muito grande. Fui a Dubai novamente e quando eu estava a caminho de Dubai, a Islane mandei mensagem para ela falando que eu realmente estava indo. E ela falou comigo, você vai passar quanto tempo? Eu falei assim, 2 semanas. 2 semanas eu já volto. Ela falou, você não vai passar só 2 semanas. Deus tem algo para você lá. E eu pensei assim, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Porque da outra vez que eu tinha ido para Dubai, eu tinha ido para passear também. E acabei tendo uma proposta de uma consultoria e ficando. E tudo isso sem falar inglês. Então, para mim, era algo assim, não tinha a mínima possibilidade. Dubai, tudo é inglês. E no 7º dia, nas 2 vezes no 7º dia, nessa segunda vez, em 2022, eu recebi a proposta de uma consultoria de uma empresa espanhola e fiquei em Dubai. E no 7º dia eu mandei uma mensagem para ela, aonde eu estava na varanda do meu apartamento que a empresa tinha me dado para morar, que era de frente para o Burj Khalifa. E, novamente, uma pessoa que foi para poder passear sem nenhuma expectativa. Tive esse mover esplêndido de Deus, tinha 25 para 26 anos naquela época. Meu Deus. Vivendo, ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei ganhar na minha vida, vivendo um sobrenatural de Deus. E ali a nossa amizade se estreitou. Nesse mesmo tempo, a Islane criou a rede também ali em São Paulo. E a nossa amizade se estreitou. Passei por um momento muito difícil depois, onde a Islane me deu esse apoio emocional. Enquanto a rede já tinha começado, já tinha se iniciado, e eu no Espírito Santo, porque por conta de medo, de achar, de sensação de não merecimento, eu perdi tudo. Meu Deus. E voltei para a Vitória não como aquela pessoa
que tinha aquela vida maravilhosa, mas como alguém que tinha perdido tudo e principalmente perdido tudo emocionalmente, sabe? Porque eu deixei tudo aquilo me abalar. Hoje eu vejo, porque se não fosse tudo aquilo, eu não tivesse perdido tudo, eu não estaria vivendo o meu propósito. Uau. Eu estaria até hoje atrás de uma mesa de escritório, em Dubai, ganhando muito dinheiro, mas sem minha liberdade, que eu tenho hoje em dia, sem poder estar com a minha família, como hoje em dia a rede também me proporciona isso, de mesmo estar morando fora, poder estar muitas vezes no ano com a minha família e sem impulsionar mulheres pelo mundo. Então, seria mais dinheiro por dinheiro e só, um mundo corporativo que eu estava acostumada a viver. Na época, quando a gente passa pelo processo, a gente não entende, né? Sim. Tudo isso teria sido muito difícil de viver se eu estivesse até hoje em Dubai sem ter perdido tudo. Então, naquela época eu não entendi, mas tinha um propósito, tinha um motivo. Seria literalmente trocar o propósito por uma proposta. Exatamente. Né? E quem tem um propósito, todos nós temos. Eu creio que todos nós temos um propósito. Mas enquanto nós não descobrimos o nosso propósito, a gente fica tentando negociar em troca de propostas. Vamos ver qual é a proposta mais Atraente, bonita, né? mais atraente, né? Exato. E quando nós trocamos, quando nós negociamos o nosso propósito, quando nós não temos clareza da nossa identidade, de quem nós somos, para que fomos chamadas, né? E eu creio que empreender tem muito a ver com isso. Sim. Né? Empreender é uma missão. E quando nós descobrimos o nosso propósito, a nossa missão dentro do empreendedorismo, as coisas fluem. E aí nós temos paz e liberdade, que é o que nós negociamos com os pratos das propostas, né? A gente perde a paz e perde, em partes, a nossa liberdade de fluir, de poder falar de Deus, de poder ser livre para trabalhar dentro daquilo que Deus nos chamou. Né? Eu vejo hoje a Rede Mais, como a Slaine, eu ouvi a Slaine falando aqui na quinta-feira, naquele café de negócios, né? Não é só uma rede, mais uma rede. O Rede Mais Mulher tem um propósito, tem uma missão, né? Tem outras redes, tem outros grupos, né, de empreendedoras pelo mundo afora que não têm uma missão, né, que é só troca de contatos e tudo, mas na rede eu vejo que vocês, a Slaine teve essa visão e entendeu, encontrou isso, que é dar um apoio não só para esse tripé, que ela explicou muito bem aqui, né, para que esse tripé tenha equilíbrio. Porque quando nós estamos com uma parte capenga, uma parte que não está formada ou não está desenvolvida como deveria, o tripé fica comprometido. Então, toda hora cai, toda hora tem perdas. Cada tombo, cada queda é um prejuízo, né? E, às vezes, os prejuízos, muitas pessoas que caem nessas quedas, que perdem muitas coisas, né? Perdem sua dignidade, como vocês contaram aqui, perdem a coragem, perde a ousadia, perde a fé de tentar de novo, né? Começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas, e por causa da dependência emocional que nós temos, principalmente com a nossa família, com os nossos familiares. Ninguém da minha família nunca foi rico, como a Slaine falou. Porque eu posso ser a primeira? Eu poderia ser a primeira? Sim, eu poderia. Mas se eu for a primeira rica, ou eu vou ter que ajudar todo mundo para vir para o mesmo patamar que eu, ou eu vou ter que me afastar dessas mesas. Isso me custa algo. Eu vou ter que perder de alguma forma. Né? E no seu caso também, Sara, você sendo muito jovem, solteira, bonita, talentosa, né? Eu acredito que no seu caso é ainda mais cobrada, né? Mulher solteira na Europa, em Dubai, no Oriente Médio. No Oriente né? Médio. No Oriente Médio. Talvez ninguém da sua família tenha tido uma oportunidade, ou dentro do seu círculo de amizades, ninguém na sua idade teve essa oportunidade. Não mesmo. Então, a sua falta de merecimento, né? A sua falta de permissão, eu não posso viver isso. Ninguém do meu círculo nunca viveu isso. Eu nunca mais vou sentar na mesa com eles, ou eu vou ter que dar um jeito de ganhar muito
muito dinheiro, como dizia uma amiga minha. Eu não posso ser só rica, eu tenho que ser milionária, porque se eu for rica, só rica, eu vou ficar pobre no mesmo dia, porque eu vou querer trazer esse povo tudo comigo. Né? E acho que outro sentimento, Débora, que nós mulheres costumamos ter muito, é o de culpa. Sim. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa na minha vida, como essa vez que eu perdi tudo voltando de Dubai, que eu tinha... estava vivendo uma vida que eu nunca imaginava e eu perdi tudo, eu ficava procurando aonde que eu tinha errado. E eu acho que nós mulheres temos muito isso. Se um relacionamento dá errado, a gente procura aonde que eu errei. Porque é culpa minha. Sempre a culpa vai ser nossa. E às vezes não é culpa sua. Às vezes sim. Mas às vezes a culpa não é sua. Não é porque você fez algo de errado. É porque tinha que acontecer para que algo maior acontecesse. Até essa época, propósito, eu não fazia ideia do que era propósito. Eu era muito bem-sucedida, principalmente para minha idade. Eu amava o que eu fazia, a publicidade, a parte de marketing, que eu chefiava times. Comecei a chefiar times muito nova, com 22 anos de idade, mas não tinha propósito. E eu não entendia o que era aquilo. Então, assim, o sentimento de culpa muito grande. Um sentimento também do que você falou, de muito julgamento, porque as pessoas, quando eu retornei e que eu perdi tudo, muitas pessoas se afastaram de mim no seguinte sentido de: a Sara é rica. Rica, metida. Ai, a Sara com essa carinha aí, precisa de nada não. Sim. Perdeu tudo, daqui a pouco não é nada isso, ela já se levanta de novo, estava em Dubai até agora, filha única, tem tudo na vida. E as coisas nunca foram assim. Meus pais vêm de origem muito simples, tudo foi com muito custo, e eu sempre entendi muito esse custo. E, assim, poucas pessoas naquela época me deram o apoio que eu precisava, porque não era apoio financeiro que eu precisava. Emocional. Era emocional. Sim. E nessa época, as únicas pessoas que estiveram do meu lado, como puderam, foram meu pai, minha mãe e a Islaine, que tinha acabado de me conhecer. De te conhecer. Uau. E que estava em outro estado, construindo com 2 empresas ali, a empresa junto com o marido dela, construindo com filhos pequenos. E mesmo assim ela estava ali comigo. Então, hoje, quando tudo aconteceu, de eu assumir a Rede Europa, eu até hoje coloco e sempre vou colocar, porque eu quero representar o que foi a minha amizade com a Islaine. Eu quero que a rede também seja o mesmo dentro da vida de cada credenciada. E acho que por isso, tenho certeza, a gente tem mania às vezes de falar acho, né? Tenho certeza que por isso a rede tem um crescimento tão grande em tão pouco tempo. A rede está há 2 anos aqui na Europa, mas no último ano nós tivemos um crescimento de mais de 120% aqui na Europa. Então, assim, hoje o que a rede faz aqui na Europa, nós não temos nenhuma outra rede fazendo. Nenhuma. Com o que a gente faz, com o propósito que a gente faz, a frequência que a gente faz, com o que a gente entrega. E isso eu tenho certeza que não é por mérito meu ou da Islaine que estamos à frente. Isso é mérito do propósito, isso é mérito porque tem algo acima de nós, que é Deus, que preparou tudo isso. E, como você mencionou agora, Deus preparou tudo isso. E o Senhor, Ele não une vidas, Ele une propósitos. Quando os propósitos estão alinhados dentro da mesma, né, dentro da mesma conexão, da mesma linha, e alinhados com o céu se abre. Né? Islaine, falando um pouco sobre a rede. No que consiste hoje a Rede Mais Mulher? Tanto na Europa quanto no Brasil, eu sei que é a mesma programação. Sim. E eu sei que tem cada dia tem um conteúdo específico dentro dessa rede. O que hoje é o diferencial da Rede Mais Europa para as outras redes, para os outros grupos? Além da proposta, como a Sara falou, eu acredito que é o cuidado também, né, da parte emocional, porque nós cuidamos da parte emocional dessas mulheres que fazem parte da rede, a visibilidade e poder dar voz para elas. Porque toda segunda-feira, né, tem a mentoria comigo emocional, e eu até falei hoje para elas, né, hoje são segunda-feira, aqui na Europa, em Portugal, e hoje eu dei a mentoria para elas
tanto no Brasil como aqui, porque elas se unem, né, para poder receber essa mentoria. E eu falei para elas, eu não gosto de vir com conteúdo, com slide, eu gosto de vir com coração. Porque eu acredito que mais do que o seu diploma, do seu conhecimento, é você poder compartilhar as suas experiências. Então, eu gosto de juntar ali tanto aquilo que eu aprendi na psicologia, na psicanálise, com a minha bagagem de vida, com tudo que eu vivi. Então, a gente une isso, a gente tem esse cuidado emocional das empreendedoras. A visibilidade, porque de terça e quarta-feira elas têm a oportunidade de poder palestrar para essas mulheres. Então, na rede, essa visibilidade que elas têm é que uma pode mentorar a outra. Uau. E elas têm voz ali. Então, elas podem trazer o conteúdo delas. Muitas falam assim para mim, Islaine, mas como que eu vou palestrar na rede se eu não tenho curso, eu não tenho conhecimento? Mas você tem uma história. Exato. E a sua história vai se tornar inspiração para alguém. Não é sobre o conhecimento que você tem do seu diploma, mas da sua bagagem de história vivida, do que você viveu na prática. Então, elas têm esse espaço dentro da rede para contar a história delas, para poder transbordar na vida do outro, porque acaba sendo uma troca. Claro. Né? E porque quando ela está ali transbordando na vida daquelas mulheres, tem alguém que está aprendendo com elas. Claro. Né? Então, tem essa troca e ela automaticamente está tendo visibilidade também, que isso, financeiramente falando, ajuda muito o trabalho delas. Sim. Porque quanto mais essa mulher é conhecida, quanto mais mulheres conhecem a história dela, o propósito delas, mais elas se indicam um trabalho uma das outras. E como você disse, qual é o diferencial dos outros grupos de network? É que os outros grupos de network, eles se indicam, eles se apoiam, um compra do outro. Mas será que o nosso diferencial da rede é que a gente dá visibilidade para essa mulher e ela tem a oportunidade de ser ouvida e transbordar na vida de outras pessoas, e essas outras pessoas que estão ali estão aprendendo com a história dela também. Então, ela pode trazer o conhecimento dela, porque eu vejo hoje, Débora, que muitas mulheres elas estão fazendo muito curso, buscando muito conhecimento, muita mentoria. Não vou dizer que isso não é bom, porque é bom. Nós precisamos buscar conhecimento, mas eu também me deparei com muitas mulheres com obesidade mental. Porque ela acha que ela nunca está pronta, ela nunca está preparada. Mais um curso, mais uma mentoria, mais isso, mais aquilo, e o projeto não sai do papel. Então, na rede, eu vejo que elas se apoiam e elas fazem parceria. E juntas elas conseguem tirar os projetos dos papéis. Por quê? Do papel, por quê? Porque eu vejo que o propósito de uma, como nós temos lá, a Eli e a Jéssica de Alphaville, vou usar elas como exemplo, as duas são mentoras emocional também, da parte emocional. Só que elas não conseguiam colocar o projeto em prática. Então, as duas se uniram e conseguiram colocar esse projeto em prática. Uma fortaleceu a outra. Uma fortaleceu a outra. Uau, e ao mesmo nicho, tá? Por isso que eu não trabalho com cadeira cativa e nem com exclusividade. Por quê? Porque as duas tinham a mesma proposta, o mesmo propósito, o mesmo sonho, só que elas não conseguiam sozinhas colocar isso em prática, porque talvez estavam com aquele pensamento, preciso de mais um curso, preciso aprender mais. Mas quando elas uniram, elas duas conseguiram colocar isso em prática. Uau, e aí nasceu ali o projeto delas, o Florescer, que é lindo. A proposta delas. Então, é isso. A rede ela traz esse espaço para essa mulher poder tirar os projetos do papel, viver os teus sonhos, ter parceiras, ter pessoas que apoiam e não pessoas que julgam e apontam. Mas elas têm um espaço que elas podem compartilhar as dores sem ser julgadas. Sim. É um lugar que elas podem pedir ajuda sem perder a autoridade. Então, é um lugar que realmente se apoiam. E que eu acho mais lindo, que só fica na rede quem realmente entende esse propósito. Quem não entende, não fica. Deus não permite ficar e nem entrar. Então, realmente, está ali mulheres que apoiam mulheres e que têm um olhar diferenciado, né? Então, eu acho que o diferencial da rede são muitos, né? Se eu pudesse passar aqui a tarde toda falando do diferencial, mas esses são os mais importantes. Sim. É esse apoio mútuo. E não é só falar de boca para fora, porque eu não fico usando essa palavra de solidariedade. Solidariedade? Não, é solidariedade. Solidariedade. Não é você ficar usando essa palavra, solidariedade, de boca para fora. De apoio mútuo de boca para fora. Porque falar, eu brinco e falo que até papagaio fala, né, gente? Mas viver isso na prática mesmo. Sim. Viver isso, assim, de você ajudar realmente na prática. Então, é isso que a gente vive ali dentro. Não é sororidade. Sororidade, sororidade. Depois corta essa parte, tá bom? Então, não é só falar da boca para fora, sororidade. Mas é você realmente fazer isso na prática mesmo. Né? Não é falar só eu faço, eu ajudo, mas na realidade não faz nada. Então, é viver isso na prática mesmo. É você poder apoiar e ver os resultados. E dentro da rede, eu vejo, pelos anúncios das meninas ali, né?
eu vejo que, como você acabou de falar, Slaine, as mulheres, elas não precisam ter medo nem vergonha de falar, porque todas estão no mesmo patamar, né? E mesmo que não esteja, Débora, o nosso objetivo ali, as mulheres, vamos dizer, grandes, que entram dentro da rede, elas entram, como elas estão dentro do mesmo propósito, elas entram dispostas também a ajudar outras. Pegar na mão e elevar. Exato, porque nós temos mulheres dentro da rede que falam, olha, eu não quero aumentar meu faturamento, eu já tenho muitos clientes, minha empresa está funcionando, mas eu não tenho um propósito. Elas encontram o propósito delas dentro da rede. De transbordar. De transbordar. De ajudar. Exatamente. Né? De pegar na mão. Exatamente. Como eu falei, eu creio que todas estão no mesmo patamar, é porque todas encontram um propósito de estar ali. Independente da situação financeira, independente de quanto aquela empresa ou quanto aquele empreendimento fatura, né? Independente da visibilidade que aquela pessoa tem, mas dentro da rede vira um lugar de equidade. Um lugar onde todas têm voz, onde aquela que fatura já milhões, que viaja o mundo inteiro, que tem X seguidores, né, que é conhecida, que é influencer, que tem uma voz ativa lá fora, mas aqui dentro eu tenho o mesmo espaço que ela, né? Eu vejo essa equidade, eu vejo essa traz a gente para um lugar comum e ali a gente entende que a gente não está ali para ser julgada, a gente está ali para ser ajudada. É entender que ninguém é grande que não possa aprender e ninguém é pequeno que não possa ensinar. Isso, exatamente. Muito bom. Eu recebo muito a pergunta do seguinte aqui. As pessoas quando estão com dúvidas sobre a rede, Sara, mas qual que é o critério de me escolher para poder estar na frente? Qual que é o critério que vocês vão escolher para eu conseguir palestrar para essas mulheres, por exemplo, para eu conseguir mentorar elas? Como que vocês vão me escolher? Eu falei, gente, não tem esse critério, vamos dizer, porque todas têm voz. A gente não vai escolher a que é amiga minha, a que é amiguinha da Slaine, a que puxar o meu saco e que ficar ali me dando presente é a que vai ser escolhida. Não tem isso. Todas têm voz, como você falou. Sim. E eu vejo muito isso. E não só a gente falando sobre esses benefícios da rede, tudo que a Slaine falou, e eu vejo muito essa questão de oportunidade, sabe? De ser realmente acolhida, de uma conexão verdadeira, de ser um lugar onde você acha sua sócia, de ser um local onde você encontra aquela parceria que vai te levar realmente ao próximo nível. Nós temos muitos casos aqui na Europa, vou citar um aqui agora da Adriana aqui de Lisboa e que também é da Suíça e de Lisboa. A Adriana nunca tinha palestrado, a Adriana nunca tinha participado de um podcast, de uma live, qualquer coisa. Sim. Nunca tinha falado na internet. Em poucos meses, 6 meses de rede, ela já palestrou, ela já participou de um podcast, ela faz lives hoje em dia. Vou fazer um podcast com ela. Tem que fazer um podcast com ela, com certeza. Bom. Ela se desenvolveu de uma forma, ela é outra Adriana, outra pessoa. E é uma pessoa que contribui com uma super empresária que empreendeu na Suíça por mais de 20 anos, que tem um super negócio aqui em Lisboa, mas que contribui na vida de todas e que faz parceria com profissionais da mesma área que ela e que está ali para ajudar realmente, para contribuir. E que com isso, com essa visão que ela teve, ela não só impulsionou o negócio dela, não só mudou a vida dela, como muda a vida de outras pessoas também. E eu acho que a Adriana é um exemplo muito bom para as credenciadas e para as pessoas de fora aqui da Europa, porque a Adriana é uma pessoa muito conhecida aqui no meio, que participou de muitos grupos e que não gostava, não achava que seria mais um. Né? Exatamente, não se identificava. E ela fala, Sara, acho que tem uma frase aí que resume muito a rede. Não é mais um evento, não é mais uma rede, não é mais um network. Nós queremos sempre ser diferentes. Então, acho que tudo isso, essa frase de não ser mais um, é o que a gente sempre busca. Uau, muito bom. Não é mais um.
Apesar de ser rede mais, não é mais um. Exatamente. Não é? Não é mais uma mulher que está entrando ali e que está investindo, que a gente só quer saber do investimento dela e pronto. Tem um acompanhamento. Tem um retorno. Tem um retorno. Obviamente que esse retorno também depende da pessoa. Do esforço de cada uma. Sim. Mas a ferramenta, o negócio está pronto. Está ali. E está disponível Está disponível para todas. É só elas quererem aproveitar. Porque também nós não estamos aqui, aqui na rede a gente não obriga ninguém a nada. Então, assim, basta elas quererem. A rede está pronta. Toda essa ferramenta, todo esse método que foi desenvolvido está pronto, está aqui. Então, é só elas quererem que todas elas têm essa oportunidade. A Sara Slaine falou, elas quererem. Rede mais mulher. É só para mulheres? Sim, só para mulheres. Ótimo. Por causa da energia, a mulher, quando ela está com outras mulheres, ela consegue abrir mais o seu coração. Ela consegue compartilhar mais as suas dores. Porque mulher entende mulher, né? Sim. Então, uma complementa a outra. O uma que complementa uma não a outra. tem, Ela se sente mais à vontade para compartilhar os bom. seus desafios e as suas vitórias. Agora vai uma pergunta, não sei qual das duas é que vai falar melhor sobre isso. Vocês estão numa tour pela Europa, né? E eu estou acompanhando vocês, stalkeando aqui vocês no Instagram, nas minhas horas vagas. E eu quero saber de vocês se vocês sentem alguma diferença do Rede Mais no Brasil e aqui na Europa. Hoje a rede está em quantos países? Aqui na Europa nós estamos na Suíça, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e Brasil, 6 países. 6 países. Brasil e Europa. Brasil e Europa. Ok. E vocês sentem diferença nas mulheres, em lidar com as mulheres brasileiras, apesar de que eu vejo aqui na rede mais brasileiras, né? É natural, né? Acredito que a comunidade brasileira ainda é a maior da Europa, né? Não só de Portugal. E eu não sei vocês, no meu negócio eu sinto muita diferença cultural, né? E vocês conseguem sentir diferença em lidar com as mulheres brasileiras e com as mulheres europeias? Eu vivo muito isso, que eu moro aqui. E o meu dia a dia, eu sou completamente 100% aqui para a Rede Europa. A Slaine, poucas vezes que tem esse contato, mas queria ouvir. Bom, fala um pouquinho, Slaine, desse seu sentimento nos cafés, quando você vem. Depois eu falo já no dia a dia, nessa minha experiência de 2 anos. Olha, eu não consegui ter muito contato, né, com as mulheres que são estrangeiras, que são as portuguesas, angolanas, né? Eu recebi muito carinho delas, foi assim, muito receptivo. Porém, eu sinto que as brasileiras, elas, quando nós chegamos aqui na Europa, que nós fazemos esse evento, elas se sentem acolhidas. Porque se já é desafiador empreender no Brasil, né? Imagine fora da sua terra sendo imigrante. Então, elas se sentem muito acolhidas e eu vejo isso também como uma missão. Não que a gente vai excluir as europeias, né? Não. Claro. Mas eu acredito que essa missão é para acolher essas mulheres que estão em terras estranhas. Então, eu acredito que é uma missão de Deus, um socorro, que a gente vem para socorrer elas e dizer, você está aqui, você está sendo imigrante, você está empreendendo numa terra estranha, mas nós estamos aqui para te apoiar. Então, eu sinto esse acolhimento, como se elas estivessem fazendo parte da rede, como se elas estivessem também no Brasil. Até porque muitos dos acessos que elas têm é lá do Brasil, né? Então, muitas mulheres, a comunidade maior é no Brasil, então elas se sentem um pouquinho no Brasil, fazendo parte, se comunicando, se conectando com essas mulheres do Brasil. Então, elas entendem mais a proposta, não que as mulheres estrangeiras não entendam, né, a proposta, elas entendem, mas eu acredito que a missão maior é para essas mulheres que são brasileiras. É uma rede de apoio, né? De apoio. Agora, falando da minha visão como empresária, como imigrante também, assim como todas aqui, tem muitas diferenças culturais. E o que é mais desafiador? Eu até comento muito isso com a equipe, que eu aqui, à frente dos cafés aqui da Europa, tenho uma dificuldade do seguinte: nós temos café em Lisboa, nós temos café na Suíça, cada local que você vai
tem uma cultura diferente. Mesmo sendo, hoje nosso público é 60% brasileiras, 30% de africanas e 10% de portuguesas. Vamos colocar uma média por aí. E aí nós temos 90% de imigrantes. Então, nós temos essa pegada muito voltada para imigrantes. Com as africanas, eu não senti uma diferença, tá? A gente tem... Elas são muito similares às brasileiras. Sim. Inclusive, africanas, vocês são muito bem-vindas aqui na rede, porque eu amo quando as africanas entram conosco. Elas têm uma energia muito similar à nossa. Elas são de fazer acontecer e tal, então eu gosto muito. São muito positivas. Positivas, né? Exatamente. Muito alegres, muito... tem esse jeito brasileiro de ser, né? De dar o seu jeitinho. E de se envolver com a fé. Então, nós temos muito essas questões similares. Mas, de uma forma geral, eu sei muito o que elas sentem, porque eu também sou imigrante. Então, só que o que acontece? Eu vivo em Lisboa. Então, eu lidei com a imigração em Lisboa. Eu sou brasileira e pego certos costumes da vida em Lisboa. E aí eu vou para o Porto, eu já lido com as brasileiras, com as africanas que vivem no Porto e que pegam a cultura do Porto. E aqui a gente vai fazendo estados diferentes, assim como no Brasil, quando a gente vai de um estado para outro, tem culturas diferentes. Sim. Aqui também. Aqui, em todos os cafés, eu estou com culturas diferentes. Então, isso é muito complexo, muitas das vezes, porque, obviamente, como visão de negócio, certas coisas se modificam em cada local, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma marca mundial que nós temos um padrão a seguir. Então, isso tudo, falando como uma visão de negócio, é bem complexo. E que eu falo que é uma das coisas mais surpreendentes dentro da rede também, porque é muito difícil você levar um negócio para tantas culturas diferentes, para tantos locais diferentes. Tem que ter muita flexibilidade. Tem que ter muita flexibilidade, uma mentalidade muito forte, uma visão de negócio. Como, para mim, como já era algo que já fazia parte de mim, lidar com muitas culturas diferentes. Sim. Já morei na Colômbia, em Dubai, já morei na Espanha, Portugal, Brasil. Então, isso para mim é algo que eu gosto, mas que tem muitos desafios também. Tem dia que a minha vontade é de só largar tudo e voltar para o Brasil. E, pelo amor de Deus, só quero atendimento do Brasil e no meu país, que eu já sei o que eu tenho que fazer, aonde que eu vou, o que eu faço. Então, assim, para mim, o maior desafio não é nem lidar com as credenciadas de culturas diferentes. É a parte burocrática. É a parte burocrática que eu tenho que lidar, e administrativa e etc., de cada local. Sim. Então, isso é hoje, com 29 anos de idade, ganhando em 6 moedas diferentes, é desafiador. 6 países diferentes. Sim. Então, é desafiador, mas também é uma das partes que eu mais gosto. Você é movida a desafios. Eu sou totalmente movida a desafios. Acho que é por isso que eu e a Sara deu certo, porque eu também, entendeu? Parece que quando eu vejo que o negócio está ficando mais desafiador, parece que é aí que eu quero mais. Aí que tem mais, recebe mais energia para resolver problemas. Eu e a Islane, a gente estava falando ontem sobre isso, né, Islane? Nós somos, ao mesmo tempo que muito parecidas, nós somos muito diferentes. Eu sou muito do planejamento, a Islane é muito do fazer, vamos embora, vamos agora. A Islane é muito da coragem, eu sou do vamos ver se é viável. Uma é sanguínea, a outra é colérica. Mas ao mesmo tempo, nós temos também, às vezes já teve vez eu falar, Islane, vamos abrir em tal lugar. A Islane, não, mas será que dá? Então a gente se dosa muito nisso. Encontra um equilíbrio. Porque querendo ou não, é quase que um casamento, né, Islane? Lógico, a gente não tem aquela convivência diária, mas eu toco aqui, mas ao mesmo tempo quem fundou é a Islane. Então, a marca, a Rede Europa, ela não se desvincula da marca geral, que é a rede mundial. Não é a Rede Brasil, não é a Rede Europa, é a rede mundial. E a gente tem que se ter essa conversa, muitas vezes, sem nem se falar.
porque a minha agenda, a dela, é uma loucura. Então, assim, só pode ser Deus, porque no meio de um negócio já é muito difícil você se conversar nesse tanto, vivendo o dia a dia. Imagina com nós duas, cada uma de um lado do oceano. E é muito de Deus, porque, assim, é lógico que às vezes uma quer de um jeito, outra quer de outro, mas a gente nunca teve, assim, um embate de não vai e pronto. É que nem ela falou, é que nem casamento. Uma cede de um lado, outro cede do outro, e assim a gente vai Exatamente. indo. Vai E até encontrando porque, equilíbrio. antes de tudo, eu nunca fiz isso publicamente, mas, quer dizer, já fiz em algumas palestras, mas antes de tudo, eu tenho um respeito pela Slaine muito forte. A gente se interliga não só pelo profissional, a gente se interliga também não só pelo negócio, mas de uma amizade, de alguém que esteve comigo na hora que eu mais precisei. É algo que eu falo muito na Slaine, não me importa quanto tempo nossa parceria vai durar, mas a única coisa que me preocupa é de que, independente de estarmos juntas ou não em negócio, a nossa amizade continue, não acabe, porque por conta desse respeito, a minha família, os meus pais amam a vida da Slaine, eu amo a vida da família da Slaine, então a gente é além de negócio, é propósito. Sim. A gente entende que Deus usou a vida uma da outra para essa expansão. E nós estávamos falando aqui sobre expansão, estávamos num congresso sobre expansão. E, às vezes, eu e a Slaine mesmo nos perguntando, será que é para a gente continuar expandindo? E aí vem um congresso de expansão e coloca a gente ali dentro. Porque é difícil, é muito difícil toda essa expansão. Claro. A responsabilidade é muito alta. E, às vezes, a gente se vê num meio ali que a gente fala, meu Deus, será que é para a gente continuar? E aí vem Deus e fala pra gente, não para, vai, continua. Mas às vezes eu mando mensagem pra Slaine, fazendo questão de falar com ela, Slaine, eu sou muito agradecida, porque através da rede, pensa, uma menina de 29 anos, muitas das vezes eu sou desacreditada aqui na Europa, por ser tão nova, tão jovem. Muitas das vezes as pessoas acham que eu sou uma vendedora da rede. Por quê? Porque aqui na Europa, eles não têm o costume, eles não conseguem ter essa visão de como uma menina de 29 anos pode ser uma empresária e estar à frente de tudo isso. Sim. Sabe? Carregar tanta responsabilidade. Tanta responsabilidade. Não tem muita credibilidade pela cultura europeia. Exatamente. Só que eu tenho 30 anos também. Ela também não é na casa dos 30, tá na casa dos então, 30. Mas a gente tem, acho que 10 anos de diferença, né, Slaine? Você tem quantos anos? 29. 9 anos. 9 tenho anos 38 de diferença. anos. Então, assim, Nova, só que a Slaine, ela tem ainda uma bagagem que dá essa credibilidade por trás para ela, que é o dos filhos, o casamento. Que nos força a amadurecer. Exatamente. Né? E muitas das vezes eu vejo isso também. E nós, como brasileiras aqui, as brasileiras acabam pegando também e olhando muitas das vezes. Já teve algumas vezes as meninas falam assim, não, mas com quem que eu falo de verdade? Eu, comigo, sou eu. Não, mas quem é que fez mesmo? Eu falei assim, eu. E elas ficam, você? Mas calma aí, senta aqui. Aí elas começam a querer saber. E a responsabilidade nossa, não só de negócio, como a gente carrega uma responsabilidade espiritual, que é muito maior. Eu creio que o que une vocês duas, como vocês bem falaram aqui, principalmente a Sara, né, descreveu como vocês se conheceram. E, como eu falei, Deus não une vidas, Ele une propósitos. O que uniu vocês e o que sustenta essa união é o propósito por trás dessa união. Né? Quando você conheceu a Slaine, que Deus usou ali uma profecia, uma mensagem que ela transmitiu para você, através dali vocês tiveram uma conexão espiritual. Porque nós somos espírito que tem uma alma que habita no corpo. Né? E o que nos sustenta é o nosso espiritual. Então, o que sustenta essa união, esse propósito, vocês mesmos, tendo rotinas diferentes, uma de um lado do planeta, a outra vivendo do outro lado, né? Mas entenderam qual é o propósito e o espiritual é o que sustenta, é a base que sustenta, né, vocês. E é o que conecta
Exatamente. É o fio de ligação, é o elo que une vocês. Porque mesmo a Islane estando do lado de lá, igual você falou, vocês não se falam todos os dias, mas você entende perfeitamente o que tem que ser feito. Sim, sim. O que ela confia em você, você sabe qual é o seu papel aqui desse lado. E ela também, como fundadora, ela sempre me deu muito a liberdade de tocar aqui a Rede Europa. Óbvio, certas coisas nós alinhamos, mas até porque crescimento, às vezes tem empresário que quer deixar tudo muito, né, só ali na sua decisão, e aí ele não consegue crescer nunca, porque a rede no Brasil é um mundo, gente. São Paulo é um mundo à parte, né? Um mundo à parte. A gente tem evento no Brasil todos os dias. Todos os dias. Todos em São os Paulo, dias. o que aqui é feito por estado, em São Paulo é feito por bairro. Então, por isso que eu falo, e muitas das vezes, voltando na parte cultural de diferença, às vezes o nosso embate é esse, porque eu entendo o dia a dia aqui, e ela tem a visão de crescimento e tudo mais do que ela implementou lá, e que deu muito certo e que muitas das vezes vai dar certo aqui também. Isso é uma dificuldade muito do empresário brasileiro quando chega aqui na Europa, né? De entender o que lá dá certo e que aqui também vai dar, e o que vai ter que ser diferente, porque tem muitas coisas que vão ter que ser diferentes. Não adianta, não adianta você querer vir e implementar o que você implementa no Brasil e forçar aos próprios brasileiros de fazerem o mesmo aqui, que não vai ser. Não é porque o seu público é brasileiro que está na Europa, você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Pode ser comida. Pode ser restaurante Pode ser brasileiro aqui em Portugal. Exatamente. Tem que ter as adaptações. Exatamente. Não é da mesma forma. Não é. Tem que ter alguém com uma visão estratégica e uma visão para a cultura daqui. E quem dirá ainda mais quando a gente fala de São Paulo no Brasil. Porque São Paulo, gente... Tem toda, né? São Paulo, mesmo no Brasil, quando você São Paulo implementa... É um país diferente. São vários países lá dentro. São vários países lá dentro. Várias culturas. Mas é uma cultura muito diferente. O paulistano, a pessoa que vive em São Paulo, ela vive em uma vibe muito diferente do restante do Brasil. São Paulo tudo funciona 24 horas. Exatamente. Aqui em Lisboa, 11 horas, os restaurantes, acabou 10 tudo. horas da noite, você não faz mais pedido O que para mim foi muito fácil. Eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo. O Espírito Santo funciona de uma forma muito similar a Portugal. Na questão da negatividade, na questão da barreira, do tudo não vai ser possível, não tem como. A primeira palavra sempre ser não tem como. Aqui está muito mal. Está muito mal. E o Espírito Santo é muito similar nisso. O Espírito Santo é muito similar nessa barreira, em ser um público mais fechado, em ser um público que não está tão acostumado com o network. Então, para mim, eu já tive uma facilidade por isso. Mas, mesmo assim, ainda, porque a minha mentalidade também não é capixaba mais há muito tempo. Sim. E foi por isso que eu consegui expandir tanto. Fazer essa adaptação. De me adaptar. Se eu não me adaptasse às culturas locais, eu não teria vivido metade do que eu vivi hoje em dia. Então, assim, a gente sempre busca, é óbvio que a gente tem que sempre balancear, né? A gente não pode abrir mão dos nossos valores. Claro. Como, por exemplo, eu já tive propostas de dinheiro aqui em Portugal para abrir mão de certos valores meus, que eu não abro mão. Então, e acho que isso aí é a hora que você tem que dosar, do adaptar a cultura e aonde vem os seus valores e que não pode passar nunca, não importa. Não importa se você está no Oriente Médio, na Europa ou no Brasil, a sua fé é a mesma. O seu princípio tem que ser o mesmo. Os valores são inegociáveis. Exatamente. Né? E assim a rede tem se encaminhado. Cultura dá para se adaptar, agora princípios não. Princípios exatamente. não. De forma nenhuma. A cultura não pode se entrelaçar com os princípios em hora nenhuma. Uau, muito bom. Meninas, nós já estamos quase encaminhando para o fim. É uma pena que nosso papo está muito interessante. Mas agora eu quero que vocês expliquem, vou deixar a Islane falar como que as mulheres que estão vendo esse programa, vendo esse podcast, como que elas entram em contato com a sua equipe, onde elas vão encontrar, qual é o @ de vocês, Islane, e para as mulheres que estão no Brasil, como que elas se conectam com a Rede Mais?
Através das nossas redes sociais, que é o @Rede Mais Mulheres Empreendedoras. Tem um arroba da rede, tem um arroba da Rede Mais Mulheres Europa e o meu @Slaine Cruz. No da Rede Mais Mulheres, para quem está no Brasil, lá no link da bio, você pode acessar o link, que lá vai ter uma página de todos os nossos encontros e você vai poder encontrar o café mais próximo de você, que é @Rede Mais Mulheres Empreendedoras. E nós temos o nosso canal no YouTube também, onde nós temos um programa de terça e quinta-feira, que é o no YouTube é Rede Mais Mulheres Empreendedoras. E Sara, e você? Como que as mulheres da Rede Mais Europa, das mulheres que estão na Europa, se elas querem entrar para a rede, como que elas vão entrar em contato? Bom, para você, mulher empreendedora que está aqui na Europa precisando de uma conexão, precisando de apoio, não quer mais empreender sozinha, quer ter esse apoio, essa parceria com mulheres de toda a Europa e de todo o mundo, é só você nos acessar no @Rede Mais Europa. Lá no link da bio tem como você entrar em contato com a nossa equipe, com o nosso time. Falar time, né? Porque cada lugar aqui, uma é equipa, outra é equipo, e aí a gente vai se confundindo. Mas é só você entrar no @Rede Mais Europa, no link da bio. Tem a nossa agenda de cafés, tem a nossa agenda de outros eventos, de imersões, e também tem ali para você saber mais sobre como ser uma credenciada, entrar em contato com o nosso time e fazer parte, começar a fazer negócios globais assim, junto conosco. Muito bom. Slaine, agora para a gente finalizar, eu quero que você, olhando para essa câmera, que você deixe uma mensagem para as mulheres, independente para as que já fazem parte ou para as que ainda não fazem parte do Rede Mais Europa. Que mensagem você tem a deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Eu tenho para dizer para vocês que empreender, ele é um ato de coragem e muita fé. Então, sempre coloque o pé, que Deus vai colocar o chão. Então, você precisa ter muita coragem para não desistir e muita fé para continuar. Uau, muito bom. Sara, e você? Que mensagem você tem para deixar? Eu estou pedindo para vocês deixarem uma mensagem, porque sei que nós professamos da mesma fé, Sim. Né? E acreditamos, nós falamos muito sobre fé, sobre coragem, e nós temos o mesmo Deus em comum, Sim. servimos o mesmo Deus, e sabemos que o nosso propósito de empreender é servir a esse Deus com liberdade, com paz e liberdade, para servirmos na área que Deus nos chamou, que é o empreendedorismo. E que você, Sara, para as mulheres que já empreendem ou para as que não empreendem ainda, mas que não têm coragem, você como uma voz da juventude, né? Hoje uma voz que ecoa não só para o Brasil, mas para a Europa, e daqui a pouco vocês estarão expandindo, né? Eu creio que para outros países. Qual mensagem você tem para deixar aí para as jovens empreendedoras ou que querem empreender? Bom, acredito que primeiro de tudo é não pare. Às vezes que eu me deixei parar pelas adversidades da vida, eu perdi muita coisa. E eu perdi não foi porque eu tinha feito algo errado, foi porque eu desisti. Foi porque eu parei. Então não desiste. As coisas, os problemas vão vir. Não vai ter como não aparecer adversidades. O que vai modificar o cenário de você ter resultados ou não é se você não parar. Para de focar naquilo que está errado, para de focar naquilo que você não consegue ter, para de focar, mas Sara, eu quero empreender, ou então eu já empreendo, mas eu não tenho equipe, eu não tenho funcionários, eu não tenho isso, eu não sei aparecer nas redes sociais, eu não tenho recursos. Para de focar no que você não tem e começa a focar no que você tem. E vai, não para. Começa a procurar, se você não tem aquilo e você precisa, procura quem tenha. E se conecte com ela de verdade, porque uma hora vai chegar, as coisas vão acontecer, só que as coisas não acontecem para quem não gera movimento. As coisas só acontecem para quem está em movimento, em ambientações, e que está focada naquilo, e que foca no que tem, não no que não tem. Muito bom, meninas. Foi um prazer para mim receber vocês aqui. Eu poderia ficar aqui horas, né, conversando, trocando experiências, ouvindo o testemunho aqui de vocês. Para mim foi muito edificante. Desde quinta-feira, né, eu recebi aqui
ouvindo o testemunho da Slaine, da Sara, já conheci uma parte do testemunho, ver de perto essa conexão de vocês, para mim foi um presente de Deus. Eu quero agradecer a vocês e desejar que o Senhor continue abençoando esse projeto, Amém. abençoando essa rede. Amém. Eu profetizo bênção sobre a vida de vocês, um tempo de expansão, que Deus prepare os caminhos e os pés que vão pisar nesses caminhos, que vocês calcem aí os calçados que vão levar as boas novas. Amém. Através do propósito, através do empreendedorismo, através do Rede Mais Mulher, que vidas sejam alcançadas, que almas sejam resgatadas da depressão, que mulheres que já deixaram de acreditar em si tenham a autoestima, né, restaurada, elevada através da mensagem que vocês carregam. E que vocês jamais desistam. Porque, como nós conversamos um pouquinho atrás, vocês são carta viva, né? E muitas mulheres hoje, vocês não podem desistir, porque muitas mulheres dependem, estão olhando, estão se espelhando em vocês. Sim. Estão sendo encorajadas através da coragem de vocês. Então, que o Senhor continue aumentando a fé, a força, a ousadia, que o Senhor continue restaurando a cada manhã a saúde de vocês, que vocês tenham saúde e energia para continuar espalhando essa mensagem. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço. Vamos orar para a gente encerrar esse episódio? Vamos. Eu vou deixar a Sara, a Slaine orou para começarmos, e eu vou deixar a Sara orar para encerrar esse episódio, agradecendo também a você que ficou aí do outro lado, nos assistindo até agora. Se essa mensagem, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outras mulheres que têm um sonho de empreender e talvez não tenham uma rede de apoio, ou que são imigrantes em algum país aqui da Europa e têm hoje uma rede de apoio que elas podem entrar e contar, desde apoio emocional, espiritual, apoio tecnológico, né, que tudo isso elas vão encontrar dentro da Rede Mais Mulher. Então, você que está aí do outro lado, se esse conteúdo foi válido para você, comenta aí nos comentários e curte e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem pode chegar ao coração de quem realmente está precisando só ouvir uma mensagem dessa para tomar um ato de coragem, para dar o primeiro passo, para começar também a tirar o projeto do papel, né, e transformá-lo em realidade. Por falar em tirar o projeto do papel e transformar em realidade, o Instituto Adonai, que é o nosso patrocinador oficial desse podcast, ele é quem cede esse espaço e é ele quem realizou o meu sonho de ter um podcast, de trazer convidadas especiais. É através do Instituto Adonai que eu estou realizando o meu sonho. E se você tem o sonho de realizar vídeos, fotografias, cursos, palestras, workshops, treinamentos, ou ter o seu podcast, esse é o seu lugar. Venha conhecer as nossas instalações. Nós estamos no coração de Odivelas, bem próximo ao metro, um local super bem localizado. E aqui nós temos um espaço para transformar o seu sonho em realidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E agora a Sara vai orar para nós encerrarmos esse episódio. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. A Sara está com a liberdade. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por este momento, por esse podcast. Obrigada pela vida da Débora, do Instituto Adonai e de toda a equipe, Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo isso que nos tem proporcionado, pela tour da Slaine aqui conosco. Ó Pai, colocamos em Tuas mãos que esse podcast, essa palavra chegue naqueles que precisam ouvir por Ti e que precisam ouvir essa palavra, e que todos que estejam ouvindo tenham essa palavra absorvida realmente dentro dos seus corações e que passem a ter coragem para aquilo que estavam tendo medo. Que eles passam a realmente não parar. Se alguém estava pensando em desistir, Senhor, que a partir deste podcast a pessoa possa não desistir, não parar, e ter o que ela precisa para continuar. Muito obrigada por tudo, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada a você que ficou aí até agora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau!